gente, a nossa perguntinha de hoje é: por vezes, em algumas regiões, encontram-se soterradas inúmeras ossadas sobre as quais não se tem qualquer ideia. Seriam de vítimas de cataclismos anteriores? E Ramatiz responde: evidentemente não todas, porém muitas delas ficaram submersas após maremotos. E quando as regiões onde se encontravam ficam livres do mar, naturalmente ou por aterramento, as escavações na realização de obras encontram as ossadas, sem que se saiba como elas foram parar ali. Nos maremotos verificados pela ação do astro intruso, as ondas iniciais são de aproximadamente 30 metros, mas com a intensidade com que o mar avança, num período seguinte chegam até 50 ou 80 metros em áreas que submergem definitivamente, decaindo progressivamente até que voltem à normalidade hoje conhecida. Nesse período, as áreas inundadas são reviradas continuamente, fazendo com que extensas regiões litorâneas se tornem fundo do mar e posteriormente fiquem inteiramente cobertas pelas areias. O fundo do mar, geralmente de regiões muito profundas, encobre resquícios de civilizações de ciclos anteriores. Em outras áreas mais rasas são encontradas cidades submersas, ossadas e outros indícios da presença do homem. Gente, isso aqui a gente sempre vê no History Channel ou nas documentários. Por que às vezes numa determinada área remota, lá na África ou até mesmo aqui na América do Sul, às vezes eles reportam que descobriram ossadas de pessoas, mas muito grandes, com um crânio muito grande, com uma altura que hoje nós não temos, de quase 3 metros de altura. Então aí a gente pergunta, quando são feitas as pesquisas para ver qual a idade daquela ossada, vai ver que é de milhares de anos. Então a gente se pergunta por que nessa área remota, né, como a gente às vezes vê lá no interior da África, por que nessa área tão remota aqui tem essa ossada dessa pessoa aqui de quase 3 metros de altura, se esse tipo físico aqui não é mais o atual, se hoje nós somos bem mais baixos, né? E com essa idade geológica. Então é aqui que está a resposta. Ciclos anteriores. Por quê? Porque esse ciclo, esse processo de ciclos aí, eles vêm ocorrendo há muitos e muitos anos, né? Então assim, é como se houve uma civilização, houve um grande cataclismo, aquela civilização se foi. Passaram-se milhares de anos, aqueles sobreviventes se reuniram, foram se reproduzindo, foram se agregando, formaram uma nova civilização, chegou ao seu apogeu e chegou a um declínio, novo cataclismo. E assim sucessivamente. E também na questão natural, a gente pode ver que a cada vez que isso se passou, ou seja, houve uma civilização, ela chegou ao apogeu, decaiu, cataclismo. Outra civilização cresceu, expandiu, apogeu, declínio, cataclismo. Toda vez que teve essas ocorrências, também teve na questão natural, ou seja, as partes continentais, elas foram ora submergindo, ora reaparecendo, submergindo e reaparecendo. Por isso que nós vemos em áreas assim inóspitas, desérticas, esse tipo de ossada que não é comum encontrar, que não se tem resposta. Ué, mas de que civilização veio isso aqui, se nós não temos registros, né? Ou então, eu me lembro, no nosso Nordeste tem áreas que tem água, não é no Nordeste, é na América do Sul. Tem lagos que são de água muito, muito salgada. A gente sabe que água salgada é água do mar. Mas como é que você vai ter água muito, muito salgada numa região que não tem mar ali perto, hoje, né? Aí é que está. Hoje não tem. Mas nada é impossível se
se a gente vê sob esse prisma aqui, aquela área que hoje tem água salgada e fica dentro do continente, digamos, uma lagoa, por exemplo, ela talvez num ciclo anterior, aquela região talvez foi mar. Então ficou a parte, ficou resíduos daquele sal ali ainda naquela área. E também aqui quando ele fala nas grandes regiões muito profundas nos oceanos, encobre resquícios de civilizações de ciclos anteriores. E outras mais rasas, são encontradas cidades submersas, ossadas e outros indícios de presença do homem. A gente não sempre vê no History Channel ou em documentários nesse tema de como cidades inteiras debaixo do mar. Seja na China, é muito comum a gente ver esses documentários, seja ali também perto da Nova Zelândia ou perto da Austrália, ali perto do Japão, no oceano. Perto do México também tem. Então a gente se pergunta, quem construiu isso e como? Se hoje tudo aquilo é mar. Hoje tudo aquilo é mar, mas não foi sempre assim. Então isso nos indica que o mar, ele muda de posição. Então conforme esse processo aqui, mudou os polos, né? Mudou a direção do polo eletromagnético, muda consequentemente a posição dos continentes e dos oceanos também. Então áreas submergem, outras aparecem, e é por isso que a gente vê cidades embaixo do mar. Por quê? Porque naquelas áreas antes, em ciclos anteriores, não havia mar, certo? Então isso aí mexe bastante com a nossa cabeça para a gente querer pesquisar nesse assunto aí. E também temos na parte da Amazônia, ali na América do Sul, do Peru, Colômbia, Venezuela. Ali na Amazônia parece que tinha uma grande civilização chamada Paititi, alguma coisa assim, que foi há milhares de anos atrás e que ainda há muitos monumentos, monumentos de pedra na mata, né? Muita coisa ainda abaixo da terra que ainda não foi descoberto, mas alguns resquícios de monumentos ainda estão a olho nu, que a gente pode ver. Então, outro sinal de que naquela região também houve uma grande civilização e que por algum motivo desapareceu, certo? Até a próxima!